Vou ministrar para você essa manhã o poder sobrenatural do meu sim a Deus. O poder sobrenatural do meu sim a Deus. Lucas capítulo 5, versículo 1 a 11. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco para a terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Pai, na ministração da Tua palavra, essa manhã eu necessito da Tua graça. Necessito, Senhor, da Tua unção. Senhor, serão simplesmente palavras se não vir, Senhor, realmente do Teu trono. Papai, ninguém aqui quer ouvir o Kiko, ninguém aqui quer ouvir palavra de homem. Todos aqui desejam ouvir, Senhor, aquilo que Tu tens para o nosso coração. Então, Senhor, nós pedimos a Tua graça. Eu peço, Senhor, que Tu me ajudes, me ajuda a comunicar a Tua palavra com clareza, na unção do Teu Espírito. Me ajuda, Senhor, com a linguagem, Pai, Senhor, que Tu possa estar realmente operando e ministrando ao coração do Teu povo essa manhã, em nome de Jesus. E o povo de Deus dá alcance e disse amém. Amado, como ele falou, pastor Marcelo falou, o meu inglês é ruim, meu português está pior. O meu português é ruim, meu inglês é pior. Eu não sei qual é o pior dos dois. Então, olha para o teu irmão e fala assim: tenha compaixão a ele. Olha para ele assim: tenha compaixão. Olha para ele de novo e fala assim: ele não é muito ruim. Fala assim: ele é mais ou menos, meia boca. Amado, sabe qual é a danger, o perigo de ler passagens como essa? O perigo que passagens como essas são passagens que nós aprendemos desde que nós somos pequenos. Não é todos de vocês, mas eu diria que alguns de vocês, já desde pequenininho, nascendo da igreja, sabem dessa história. E nós, quando estamos muito acostumados com a história, muitas vezes com a palavra, aquilo que está assim familiar para a gente perde às vezes aquilo que Deus realmente muitas vezes quer falar conosco. Mas eu quero ministrar sobre essa palavra, sobre esse texto e sobre o poder sobrenatural do meu yes para Deus. Amados, nós temos que entender que com Deus existe neutralidade. Deus não é um Deus neutro. Nosso Deus é um Deus do não, e nosso Deus é um Deus do sim. Não é um Deus do meio tempo. Penso, querido, que não existe na palavra uma palavra mais poderosa, uma palavra com letras palavras de 3 letras na língua portuguesa ou na língua inglesa, que tem mais poder ou mais potencial do que o sim. Sim é uma palavra poderosa. Olha o que diz lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, diz assim: pois todas as promessas de Deus em Cristo são sim, e nele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Queridos, é poderoso quando ouvimos a voz de Deus, Deus falando conosco, que nossa resposta é um yes. Quando Deus fala conosco, nós simplesmente dizemos sim, Senhor. O que é um sim, querido? O que é um yes? Um sim é simplesmente uma resposta a um pedido. E nesse texto que nós lemos, Jesus encontra Pedro, para quem ele tinha
planos tremendos. Pedro, querido, é um homem cuja história nós temos o privilégio de saber já o fim, não do começo. Nós podemos ler a história dele já como Pedro termina. Mas é interessante que Pedro, quando nós sabemos que ele se tornou um apóstolo, nós sabemos que ele se tornou um líder, nós sabemos que ele se tornou um homem que quando pregou, 3.000 pessoas aceitaram Jesus. Pedro era um líder tremendo, se tornou um líder da igreja primitiva. Pedro era um homem que simplesmente a sombra dele já curava os enfermos. Pedro se torna um líder exemplar. Mas o que eu quero que você entenda, querido, é que ninguém sabia disso em Lucas capítulo 5. Que nós temos a vantagem de ler a vida de Pedro de trás para frente, mas em Lucas 5 ninguém sabia que Pedro se tornaria um pregador, ninguém sabia que Pedro seria o pai da igreja primitiva, ninguém sabia que um dia a sombra dele curaria os enfermos. E nesse texto nós somos apresentados a Pedro, não como um pregador, não como um líder, mas um Pedro como pescador. E a Bíblia diz que Jesus veio a Pedro com vários pedidos, e consecutivamente Pedro responde yes. E nesse texto existem algumas verdades que eu quero estar compartilhando com você. A primeira é a seguinte: Deus sempre tem um plano. Fala comigo. Deus sempre tem um plano. Jesus vai até a Pedro e faz um pedido. E fala assim: Pedro, eu posso usar o seu barco. Pedrão, posso usar o teu barquinho? Jesus diz sem dizer: Pedro, olha aqui, eu quero fazer uma coisa tremenda nesse dia. Eu sei que você pescou a noite inteira, eu sei que você talvez está fazendo aí uma jornada, um dia como qualquer outro, mas eu quero que você entenda que hoje vai ser um dia diferente. E Pedro, eu quero que você entenda que hoje eu vou te usar para mim poder falar à multidão. Então ele fala isso sem falar. Quando ele fala assim, eu quero usar o seu barco, ele está falando assim: olha, hoje eu tenho um propósito, eu tenho um plano. Então, para que as pessoas ouçam desse plano, para que as pessoas entendam o que vai acontecer, o que eu tenho para eles, eu preciso usar uma coisa que te pertence. Quero usar o seu barco. Então, para que eles possam ouvir Pedro, eu preciso usar um barco. Ele faz um pedido a Pedro: Pedro, posso usar o teu barco? E ele responde sim. Então ele continua com os pedidos. Ele fala assim: Pedro, posso usar o teu barco? Sim. Pedro, pode ir um pouquinho mais para dentro do lago? Yes. Pedro, posso ir um pouquinho, pode jogar as redes do outro lado, no mar de novo? E Pedro consecutivamente diz yes. Fala sim, fala yes. Ele fala assim. Amado, o que nós precisamos entender é o seguinte: quando Deus te pede algo, é tudo parte de um plano. Você precisa entender, querido, que o que Deus tem um propósito, Ele tem um propósito, Ele tem um plano para tudo, e Ele tem um plano para a tua vida. Quando Jesus diz assim: Pedro, eu quero usar o teu barco. Pedro, vai mais para o fundo. Pedro, lança tuas redes. Todos esses pedidos fazem parte do plano de Deus. Fala comigo, Deus tem um plano. Amigo, querido, Deus não está arrumando um plano. Deus não está inventando um plano. Deus não está improvisando um plano. Ele já decidiu como a coisa vai acontecer. E Deus tinha um plano para Pedro, e Deus tem um plano para você. Aí você fala assim: pastor, você vem lá do Canadá para me falar uma coisa que, cara, é tão simples. É simples. O problema é o seguinte: que nós não pensamos no dia a dia que Deus tem um plano para a minha vida hoje. O problema nosso, querido, é que nós entendemos, nós sabemos no cognitive, nós sabemos que Deus tem um plano, mas nós temos que entender, não é aqui, nós temos que entender aqui, ó. Sabe que o Deus que você serve é um Deus que tem um plano para a tua vida. É um Deus que não está inventando um plano depois que você nasceu. Vamos ver o que eu vou fazer com ele agora. Não, Deus tem um propósito e Deus tem um plano. E ainda que essa verdade seja uma verdade simples, amado, é uma verdade poderosa. Porque nós não entendemos, temos que entender, querido, que Deus quer fazer alguma coisa contigo hoje. Que Deus tem um plano para a tua vida hoje. Que Deus tem um plano para a tua família hoje. Que Deus tem um plano para os teus filhos hoje. Que você não está assim num barco, sabe? E não, eis que cautelosamente vai. Sabe aquela música? Um barquinho. Você não está vagando pelo mar da vida, não. Deus tem um propósito. Deus tem um plano, e muitos de nós pensamos que nós estamos só vivendo. Alguns de nós só estamos pensando assim: bom, vou viver hoje, não sei o que vai acontecer amanhã. Não, nós sabemos o que vai acontecer amanhã. Deus vai estar comigo amanhã. Eu não sei o que está acontecendo hoje, mas o meu amanhã está nas mãos de Deus. Meu amanhã está nas mãos desse Deus poderoso a que eu sirvo, porque
Eu posso crer no amanhã. Por quê, pastor? Porque Deus tem um plano para a minha vida. Pastor, você não sabe como a minha vida está agora, como estão os meus filhos agora, como estão as minhas áreas financeiras agora, como está a minha saúde agora. Mas pastor, não esquenta não, porque eu sei que Deus tem um plano para todas as coisas. É por isso que eu adoro, é por isso que eu levanto as minhas mãos e eu simplesmente louvo ao Senhor, porque não depende das circunstâncias. Não olha as circunstâncias, não. É gostoso cantar, né? Nós temos que viver essa realidade, não importa as circunstâncias. A minha devoção a Ti, Senhor. Por quê? Porque Deus tem um plano para mim. Deus tem um plano. Amado, Ele trabalha. Nós pensamos assim, nós pensamos que Ele trabalha do fim para o começo. Nós pensamos assim, nós temos que entender assim, Deus trabalha do fim para o começo, não do começo para o fim. Isaías 46:9 diz assim: lembre-se das coisas passadas, aquelas de muito tempo atrás. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus, não há nenhum como eu. Eu sou Deus, não há nenhum como eu. Let that. Pensa um pouquinho. Não tem nenhum como eu. Ó, verso 10: eu anuncio o fim desde o princípio, desde os tempos antigos, o que ainda está por vir. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. O que esse texto diz é o seguinte, querido. O pessoal pergunta: pastor, como é que vai ser? Como é que vai ter a semana que vem? Eu não sei como é que vai acontecer não, mas eu sei que domingo que vem eu vou estar aqui de novo em nome de Jesus. Eu não sei o que vai acontecer a semana, mas eu sei que o meu Deus, a minha vida está nas mãos dele, e o meu Deus está comigo. Então a minha semana vai ser uma semana de bênção. Eu começo a já profetizar a bênção para essa semana. Amado, não sair assim, bem cabeça baixa, a coisa está tão difícil. Amado, está difícil mesmo, porém você tem um Deus que é o teu Deus, e se Ele disse, Ele não mente, e se Ele prometeu, Ele cumpre. Dois, somos convidados a fazer parte desse plano. Quando Jesus disse: Pedro, preciso do seu barco, você precisa entender, querido, que esse foi um convite de Jesus para Pedro que fizesse parte do seu plano. Pensa que o Deus Todo-Poderoso, o eterno e poderoso Deus, Ele convida você e eu a fazer parte do plano dele. Convida Pedro a fazer parte do plano dele. Qual era o plano? Tocar a multidão. E ali seria a primeira de muitas vezes que Deus ia usar Pedro. Quem que era Pedro, querido? Pedro era um cara rude, era um cara complicado, impulsivo. Pedro era um cara temperamental, cara jacu, cara, sei lá, me falta até palavra para descrever esse cara. Cara mala, Pedro era. Mas ainda assim ele respondeu: Pedro, viu nele que você vai ser um grande líder. Querido, nada por acaso. Deus tinha um plano específico para ele. Deus usaria alguém exatamente como ele, para aquele momento específico Deus usaria. E eu quero te dizer, querido, que você não é um acidente, você não nasceu por acaso. Nesse tempo, nessa época, Deus tem um propósito e Deus tem um plano. Você foi planejado por Deus para essa geração por causa do propósito de Deus. Deus colocou você na família que você está, Deus colocou você entre os amigos que você tem, Deus colocou você no bairro que você mora, Deus colocou, Deus dons, e Deus deu habilidade, Deus e deu paixões e sonhos para você, porque Ele realmente quer, colocou dentro de você, porque Ele quer usar você. Ele te colocou no lugar certo, amado, certo, corretíssimo. Deus colocou seu pai e a sua mãe no momento certo, para que você viesse a esse mundo. A gente não pensa normalmente assim, mas essa é a realidade. Vai mais ou menos assim. Kiko, você vai nascer no Brasil. Eu vou fazer com que o seu pai e a sua mãe se encontrem. Eles vão se encontrar, vão se casar. Desse casamento vai vir 5 filhos. Desses 5 filhos, você vai ser um deles.
você vai passar por algumas dificuldades, vai morar no Brasil por alguns tempos, alguns anos, 25 anos você vai ficar no Brasil, mas depois do Brasil eu vou te levar. Aí você vai pensando assim, pô, vou te levar porque você tem um sonho, queria ser piloto, ia fazer um curso lá no Canadá, então eu vou te levar lá para o Canadá, e você vai estar pensando que você vai para o Canadá para ser piloto, porém, quando você chegar no Canadá, você vai preso por 3 dias, aí depois que você for preso, vão pegar teu passaporte, vão pegar o teu dinheiro, e você não sabe falar inglês, ainda não sei hoje, mas eu engano um pouquinho melhor hoje, e você vai ficar lá por um tempo, e você vai ficar na rua. Vou te orquestrar uma família para ser amigo de vocês, que vão se tornar os teus pais e mães canadenses no futuro, mas você não sabe ainda disso. E você vai entrar, vai ser difícil, vai ser duro, você vai passar muita necessidade, porém, você tem um plano para ir, mas eu tenho outro plano para você. E se você dizer yes, para o meu plano, vai ter uma cidade chamada Oshawa, que eu já estou preparando um lugar para que você for, e você vai estar pensando que você vai para lá, e depois você vai para lá, mas a tua esposa não vai estar lá não, você vai achar a tua esposa no Brasil. Como que eu vou achar no Brasil se eu estou no Canadá? Não, eu vou te mandar embora do Canadá, você vai ser deportado do Canadá, literalmente, vai entrar no avião com os passaportes, com algum agente levando, aí você vai pensar assim, que o meu tempo no Canadá foi o fim. Então você vai para o Brasil e você vai ficar pensando, o que eu vim fazer aqui? O seu visto vai ser negado 4 vezes de voltar para lá, mesmo como uma igreja de responsabilidade por você. 4 vezes vai ser negado. Entre esse tempo, você não sabe, mas entre um ano e meio, você vai conhecer uma pessoa chamada Cris, e ela vai se apaixonar por você e te pedir em casamento. Não é assim. E você vai encontrar a Cris, que é dos Estados Unidos. Ela estava lá nas Filipinas, mas ela vai voltar e vai vir para o Brasil. E você vai conhecê-la na igreja onde seu pai está. E você não vai querer ficar no Brasil, mas você vai encontrá-la lá. Aí, depois de um tempo, o seu visto negado, eles vão aprovar o seu visto. Você vai voltar para o Canadá, começar uma igreja chamada Viva Church. E lá nessa igreja, eu vou abençoar muito. Vai ter um povo que vai estar te esperando, vai ser uma bênção. Problema? Olhando essa história de trás para frente, é tão gostoso. O problema é quando você não sabe o fim da história. Mas sabe que nessa jornada toda essa jornada, existiam momentos que eu falava, Senhor, você sabe o que você está fazendo? Senhor, você está sabendo o que está acontecendo? Senhor, meu visto foi negado 3 vezes, 4 vezes. Ainda que eu pensasse tudo isso, sabe, no meu coração tinha assim, Deus está no controle de todas as coisas. Amado, nós temos que pensar assim, Deus tem um plano, e Deus quer usar o plano, Deus quer usar você aonde você está. Deus quer realmente te usar onde você não está por acaso, não nasceu na família que você nasceu, não está onde você está, não está trabalhando onde você está trabalhando, não está indo na escola onde você está na escola, porque simplesmente você, são decisões aí da vida. Não, você tem que entender assim, aonde eu estou, é o plano de Deus para a minha vida, aleluia. E quando você achar que não é, sai fora daquilo. Vou te convidar a fazer parte desse plano. Pedro, pode usar o teu barco? Pedro pode ir mais profundo? Pedro pode lançar as redes? Sim. Yes. Agora, nosso sim tem que ser um sim incondicional. Tudo que Pedro fez foi responder sim. Tudo que você e eu temos que fazer é responder sim. Quanto mais cedo você responder sim a Deus, melhor para você. Que desse sim não pode ser um sim superficial. Esse sim tem que ser, não pode ser um sim temporário. Hoje eu estou, amanhã não estou. Tem gente que anda assim, hoje está bem, amanhã não está bem, hoje está, não, amanhã. Nosso sim tem que ser um sim enfático. Sim. Tem que ser um sim assim como foi o sim de Eliseu.
Pastor, como que foi o sim de Eliseu? Lembra que Elias já estava a ponto de passar o ministério dele para outro. Em 2 de Reis, capítulo 19, diz lá que Elias estava passando e tal, estava indo para uma cidade, chegou bem na cidade onde Eliseu estava. Eliseu estava arando a terra com uma junta de bois. Agora, num período de fome, isso quer dizer que Eliseu estava numa posição boa. Eliseu não estava em fome, ele estava arando a terra. E esse Elias passa, e por ele, e joga assim o manto, e Eliseu simplesmente pega aquele manto e fala: cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou seguir a Elias. E ele começa a seguir Elias. Aí ele lembra: cara, não falei nem tchau para minha mãe e meu pai. Ele volta e fala: hey, Elias, aguenta a mão aí, vou dar tchau para meu pai e minha mãe. Aí ele volta para lá, fala para a mãe e para o pai dele: estou indo embora. Aí ele sai de novo, ele pensa assim: cara, não posso fazer isso. Aí ele volta, pega a junta de boi, queima os bois, queima a junta, queima o instrumento, aquilo que ele estava usando, faz um tremendo de um churrasco e vai embora. Por quê? Porque, querido, ele falou assim: esse lugar eu tenho convicção, porque aonde eu estou indo é o plano de Deus para a minha vida. Eu não sei como você é, não sei como eu sou, mas eu sou assim. Sabe, cara, será que eu fiz a coisa certa? Sabe, a gente sempre tem que deixar, Deus fala, você tem que deixar se não der certo aqui, daí eu vou ali, entendeu? Mas com Deus, que Ele não tem isso não. Com Deus muitas vezes nós temos que falar assim, sim, e depois deixar a vida passar, meu irmão. Depois que você foi. É que nem a montanha-russa. Montanha-russa, quando você vai lá, quando você já sentar na montanha-russa e sentou, fica assim. Aí quando ele vai subindo, vai lá para cima. Quando vai subindo, você começa a falar: cara, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Aí não adianta você berrar, não adianta fazer nada não. Aquela porcaria vai subir lá em cima e vai descer assim. Não tem jeito. Amado, sabe o que Deus está procurando, querido? Homens e mulheres, sabe, que fala assim: Jesus é o meu Senhor e Salvador. Sabe, esse sim que Deus está procurando, não é esse sim que você um dia está servindo a Deus, no outro dia você não está mais servindo a Deus, um dia você está assim, no outro dia você não está nem lá aí. Não, Deus está procurando homens e mulheres sérios, que estão falando assim, mas yes para Deus. Eu falo um yes para Deus. Ninguém vai me tirar daqui, ninguém vai me tirar dos planos de Deus, ninguém vai me tirar dos propósitos de Deus. Não importa o que acontecer, não importa o que vão falar, o meu sim foi o meu sim. Eu não tenho nada para onde ir. Pastor, eu não tenho para onde ir. O que vai acontecer? O meu Deus está comigo. O meu Deus já está na semana que vem. O meu Deus é o Deus que já viu o fim da semana que vem. E eu estou aqui hoje adorando e louvando ao Senhor. Então vou querendo meu Deus. Eu falei um sim para Deus e nada vai importar. Eu sim vou servir ao meu Deus. Eu vou servir ao Senhor. Ele é o meu Jesus. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu provedor. Ele é aquele que me sustenta. Ele é aquele que me cura. O meu Senhor é o meu Senhor. Eu olho para o lado e não vejo ninguém. Só a Ti, Senhor. Eu levo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Aleluia. É o meu Deus. É o meu Deus. É o meu Deus. Esse é o tipo de sim que nós precisamos, querido. Se você quer ver a bênção de Deus na tua vida, yes, Lord. Sim, Senhor. Mas, sim, Senhor. Sim, Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas está difícil. Mas eu sirvo ao Senhor. Mas pastor, está tão complicado. Eu sirvo ao Senhor. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Estou na presença de Deus e daqui, diabo, sai, em nome de Jesus. Não adianta tu me tentar, não adianta tu querer me arrastar para cá e para lá, não importa. Eu disse sim a Deus e eu vou servir ao Senhor até o fim. Ninguém me tira da presença de Deus. Meus pés cravados. Desânimo. Eu vou louvar, vou adorar,
vou proclamar a bênção de Deus sobre a minha vida, que a minha situação, você não entendeu, a minha situação está ruim, mas vai passar, porque Deus tem um plano para mim. Eu quero ir logo. Bom, 4, responda com fé. O sim que faz história. No livro de Números, é contado no livro de Números, que Moisés manda 12 espias para espiar a terra prometida. Deus promete que vai ser uma terra que emana leite e mel, uma terra bonita, uma terra boa. E ele manda 12 espias para essa terra. Todos eles vão lá e eles veem a mesma coisa. Todos eles vão lá e veem a mesma coisa. A terra é boa, cacho de uva grande, emana leite e mel, tranquilo, bonito, ótimo. Uma terra que é bem terra prometida. Porém, existem gigantes e as muralhas também são bem grandes. Cidades fortified. Aí eles voltam. Moisés, e aí, moçada, o que vocês viram lá? 10. Cara, a terra é como você falou que era. A terra é boa, tem uva grande, tem leite, tem mel, coisa linda. Porém, tem muito gigante lá. Tem gigante, a cidade é muito fortificada. E não tem jeito não, acho que a gente não vai conseguir essa terra não. Melhor não ir. 2 falam assim: cara, é verdade, mas se Deus falou, Ele vai cumprir. Pastor, qual é o ponto? Seguinte: quantos de vocês sabem o nome dos 10? Quantos de vocês sabem o nome dos 10? Ninguém sabe. Mas quantos de vocês sabem o nome dos 2 que entraram na terra prometida? Como era o nome deles? Esse tipo de crente que nós precisamos ser. Não é gente que é assim, fechou o olho, sabe, dá nos nervos. Quando o cara está assim, aí você fala assim: tá gripado? Não, tô pastor, tô na fé, no nome de Jesus, Deus. Fala, tu é um mentiroso. Não é que você está negando o que está na frente, mas está sabendo que, eu estou com gripe, mas meu Deus é o Deus que cura. Então eu estou esperando aquela cura, a qualquer hora do minuto Deus vai fazer alguma coisa comigo. Só que é o problema, querido, que nem história não se faz com gente negativa. História não se faz com gente que pensa que não pode, que fala não. A história é feita, querido, por pessoas que falam yes. Sim, Senhor, podemos. Tá difícil mesmo. Lá os gigantes são grandes, as muralhas são grandes, tá difícil o negócio lá. Porém, nós sabemos que o nosso Deus está conosco, que Deus, Ele vai na frente, e Deus vai realmente fazer com que nós sejamos vitoriosos. Deus vai fazer com que a gente vai ser vitorioso, porque história é feita para aqueles que falam yes. Yes, a vontade de Deus. Yes, nós podemos conquistar aquela terra. Yes, nós cremos que a terra prometida é para nós e para nossa família. E eles disseram sim por causa disso, porque os únicos da sua geração que entraram na terra prometida e tiveram o que Deus originalmente prometeu foram esses 2. Mas, amado, não foi só eles que disseram yes, não. Noé disse yes e salvou a família e o mundo inteiro. Abraão disse sim e Deus o fez o pai de muitas nações. Moisés disse sim e libertou Israel do Egito. Raabe disse sim e salvou toda a sua casa. Daniel disse sim e a Deus, e os leões não os destruíram. Sadraque, Mesaque e Abdenego, queridos, eles disseram sim e o fogo não pôde queimá-los. Maria disse sim e deu à luz a Jesus. Pedro disse sim e se tornou de um pescador a um pescador de homens. Paulo disse sim e os gentios entraram para o reino de Deus. Os apóstolos disseram sim e evangelizaram o mundo. Mas não é só isso, não foi só eles que disseram sim, não. Martinho Lutero disse sim e pregou 95 teses na porta da igreja de Wittenberg e começou a grande reforma. Harriet Tubman
Copeland disse sim e salvou centenas de escravos da escravidão. Corrie ten Boom disse sim e salvou centenas de judeus em meio ao holocausto. William Seymour disse sim e gerou um avivamento na Rua Azusa em Los Angeles, Estados Unidos, que incendiou o mundo inteiro. Reinhard Bonnke disse sim e evangelizou a África inteira. Mas não foi só eles que disseram sim, não. Os teus pastores Luciano e Kelly disseram sim e começaram o alcance. O pastor Marciano e a Adri disseram sim e abriram a sua casa. O pastor Fábio e a Sandra disseram sim e estão ganhando Juazeiro. Jorge e a Alessandra disseram sim e estão impactando Goiânia. Pastor Ney e Márcia disseram sim e estão mudando a cidade de Irati. Saulo disse sim e está ganhando Maringá para Jesus. Pastores Márcio e Lilian disseram sim e Paranaguá está sendo alcançado. Pastor Milton e Viviane disseram sim e Pinhais está sendo transformada. Pastor Sandro e Leslie Villa disseram sim e Braga está sendo impactada. Pastores Paulo e Ju disseram sim e Orlando está sendo transformada. Mas não é só eles que disseram sim, não. Líderes dessa casa disseram sim e Deus está abençoando a sua vida. Líderes de célula disseram sim e estão abençoando a sua casa. Mas querido, não esqueça que não foi só eles que disseram sim, não. Jesus Cristo disse sim. Sim para deixar os céus, sim para a traição, sim para o açoite, sim para os espinhos, sim para a cruz, sim para os golpes, sim para a crucificação, sim para a pressão, a dor e a tristeza do Calvário. E porque Ele disse sim, a tua vida e a minha vida foram transformadas para a eternidade. Existe poder no sim. Você é um homem e uma mulher que diz sim a Deus ou não a Deus. A escolha é totalmente tua. Sim. Jesus se refere a Pedro como a rocha sobre a qual edificaria a sua igreja. A tua resposta vai determinar os resultados da tua vida. Não sei como é que é. Uma coisa que eu tenho certeza absoluta: você nunca vai dar errado dizendo sim a Jesus. Mas pastor, antes de eu dizer sim para Jesus, eu tinha isso, tinha aquilo outro, e agora estou passando por um problema, estou passando por uma crise. Eu não tinha crise antes de voltar para Jesus. É o problema, que a tua visão é só o que você tinha e que você tem. Só que a tua eternidade estava completamente fora do teu futuro antes de você dizer a Jesus sim a Jesus. Mas pastor, o que eu faço agora? Você continua servindo a Jesus. Você continua sendo dando esse enfático sim a Jesus. Porque, amado, que eu conheço alguma coisa, não só da minha história, mas da Bíblia e na história de muitas outras pessoas, eu digo assim: o teu problema, a tua aflição é temporário. Porque Deus, o mesmo Deus, querido, que te alcançou, é o Deus que te sustenta, é o Deus que anda contigo, é o Deus que nunca te deixa, nunca te desampara, é o Deus que está com você todos os dias da tua vida, é um Deus que nunca dorme, é um Deus que está atento à tua vida. Vale a pena dizer sim para Jesus. Vale a pena dizer sim para Jesus. O problema é que quando nós somos obedientes a Deus, muitas vezes nós temos que dizer não a nós mesmos. Nós dizemos sim a Deus e muitas vezes, com esse dizer sim a Deus, nós dizemos não a nós mesmos. Na maioria das vezes, querido, quando eu penso na minha vida, que lá atrás eu tive que dizer não à aviação. Lá atrás eu tive que dizer não quando eu e a Cris estavam passando por uma dificuldade tremenda no começo da nossa igreja. Não tínhamos salário, uma coisa terrível. Um pastor amigo de Boston ligou para mim e falou assim: Kiko, tem uma igreja em Boston aqui. Cara, você é casado com uma americana, facinho de você vir para cá. Eu estou indo de volta para o Brasil, quero deixar a igreja na tua mão. Aí ele falou assim: o salário vai ser esse, uma viagem para o Brasil todo ano, com a tua família.
casa, carro. Isso que tem aqui para você. Quando eu não tinha nada. Dois anos depois, um pastor que mora vizinho da minha esposa lá na Carolina do Sul, uns 30 minutos da cidade dela, me liga, pastor numa igreja tremenda, sim, pessoas de referência, ligam para mim e falam: Kiko, o que você está fazendo amanhã no almoço? Eu falei: cara, não estou fazendo nada. Ele falou: então estou indo para aí, quero conversar com você. Eu falei: legal. O cara dirigiu 18 horas, ele com o líder da igreja dele. Levaram a gente no restaurante. Falei: quando você não está comendo nada bom, o cara leva no restaurante daqueles bom. Eu falo: meu Deus, tomara que ele pague a conta. Sentamos lá, papinho assim. Ele falou assim: ok, Deus falou com o meu coração e nós viemos aqui porque sabemos que a situação aqui não está boa, e eu também quero transicionar a minha igreja, e Deus fala comigo que é você que vai ser o pastor daquela igreja. Eu sentado, eles dois aqui, eu e a Cris aqui. Eu olhei para a Cris olhou para mim. Assim, falamos: não. A minha carne queria dizer sim, 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 sim. Mas meu espírito falou: não. Mas você não vai nem orar? Não precisa orar não. Mas cara, você vai ter uma vida muito melhor lá. Não. Mas cara, pensa bem, olha, eu creio que eu ouvi de Deus. Não. Cara, não. Eles levantaram e foram embora. Eu saí do restaurante e fiquei falando assim: meu Deus, e se era um sim? Mas querido, quando você ouve Deus, eu sabia que seria momentaneamente, eu sabia que seria qualquer hora. O vento do Espírito ia soprar, o vento de Deus de bênção ia soprar de volta para o meu lado, e eu sabia que Deus ia fazer alguma coisa naquela cidade. O nome da minha cidade é Oshawa. Oshawa, naquele tempo, hoje já não é mais assim, mas naquele tempo era considerada a cidade mais, eles consideravam Oshawa como o sovaco do Canadá. Armpit of Canada. Ninguém queria ir para Oshawa. Terrível, Oshawa. Mas hoje, Oshawa é uma cidade, ninguém mais se refere a Oshawa como sovaco de Canadá. O povo está mudando para Oshawa. Igreja Viva tá uma bênção. Mas sabe, irmão, para mim ter o que eu tenho hoje, eu tive que dizer não para mim lá atrás. Esse é o problema. Muitos de vocês não querem dizer não. Mas quando você diz não ao teu conforto para servir a um propósito maior de Deus, quando você diz não ao teu ego para seguir o propósito de Deus, quando você diz não àquilo que está familiar para você para seguir o propósito de Deus, Deus sempre vai te abençoar, querido. Eu estou pregando essa manhã, não senti isso no primeiro culto, mas eu estou sentindo nesse culto que alguns de vocês estão lutando com Deus. Lutando com Deus. Deus está falando uma coisa e você está resistindo. Mas hoje você vai falar sim ao Senhor. Duas mais coisas antes de... Que hora que eu acabo aqui? Tá na hora, né? Tá na hora. Cara, é tão unfair. É tão... Como você fala unfair? Unfair. Não justo, injusto. Você perguntar para o pastor se a hora está acabando. Entendeu? O que ele vai falar lá? Vai falar: não vai falar, né? Mas eu sei que a hora está acabando. Terceira coisa, quinta coisa: milagres acontecem quando dizemos sim. Eita, essa aqui eu gosto. Amados, temos que aprender que uma coisa com o nosso Deus. Olha para o texto. Olha para o texto. Quando Jesus fala para Pedro: Pedro, posso usar o teu barco? Pedro, vai um pouquinho mais para frente, para mais para o fundo. Pedro, você pode jogar a rede? O mesmo Jesus que está desafiando a Pedro já está vendo. O mesmo Jesus que fala com ele é o Jesus que está falando com os peixes. Sabia que Jesus fala a língua do peixe? O mesmo Jesus. Pedro não sabia disso. Pedro fala assim: Senhor, eu a noite inteira, você não entende nada de mar não é eu que entendo de mar, e tá tão difícil lá, porque nós pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Então, cara, você não entende nada de mar, Jesus. Mas você falou, então eu vou fazer.
Você pediu, eu vou falar yes. Só que mal sabia ele que Jesus, o mesmo Jesus que está falando com ele, é o Jesus que já está preparando a bênção dele. É o mesmo Jesus que já está falando para os peixes: ei, vocês aí que estão pescando, estão nadando lá, vem para todo mundo para cá. Vem todo mundo para cá. Vem todo, que na hora, a noite inteira vocês fugiram dele, né? Mas agora é eu que estou chamando vocês. Vem tudo para cá. E Jesus chama os peixes tudo para ficar tudo ali pertinho, aonde Pedro vai jogar a rede. E sabe qual é o interessante, querido? É o seguinte: é que Pedro, Jesus fala assim: Pedrão, lança as redes. Está aí no texto. E sabe o que o mala do Pedro faz? Ele lança a rede. Jesus fala assim: lança as redes. Pedro lança a rede. Não é bem peculiar nosso mesmo? A gente sempre está duvidando daquilo que, sabe, Deus fala assim: eu vou te abençoar. Não sei não. Não, tem um plano para você. Não, Bom, então eu vou só um pouquinho. Amado, o Deus que você serve é um Deus da abundância. E eu falo isso com toda a convicção, querido. O Deus que você serve é um Deus da abundância. O Deus só está esperando você falar o sim. Vamos ver o que ele vai falar. Será que ela vai falar sim? Cara, se ele falar sim, se ela falar sim, tem um monte de bencinho esperando eles lá do outro lado. Eu não tenho tempo de falar mais sobre isso, mas querido, quando ele está no raso, e Jesus fala: vai para o fundo. Sabe qual é o problema teu e meu? Nós queremos ficar no rasinho, não queremos ir para o fundo. E Jesus fala assim: eu quero que você vá para o fundo. Vá para as águas mais fundas. Amado, vá mais fundo no teu relacionamento com Deus. Vá mais fundo para a leitura da palavra de Deus. Vai mais fundo para o teu serviço. Vai mais fundo, pastor, vai mais fundo na tua contribuição. Vai mais fundo com Deus, querido, que lá no fundo é onde estão as bênçãos, querido. Eu não sei se vocês sabem, quando cara, para aprender a nadar, eu ficava assim, cara, todo mundo vai no rasinho, mas eu sou meio louco. Eu nunca ia no rasinho, porque no rasinho não tem graça nenhuma. No rasinho, todo mundo vai no rasinho e fica ali com água, e fica ali, mas quando você vai para o fundo, aí você tem que, é mais gostoso no fundo, não é verdade? É mais gostoso ir lá no fundão. Cara, eu já subi eu entrei, quando eu aprendi a nadar, eu falei assim: hoje eu morro ou aprendo a nadar? E eu fui no fundo e me joguei lá. Fiquei estudando primeiro, todo mundo. Como é que eles fazem? É isso aí mesmo que eu vou fazer. Porque naquele tempo não tinha aula de natação, entendeu? É assim mesmo que eu vou fazer. Então quando eu fui aprender, eu já me joguei lá já no fundo já. Cara, sabe o que eu gostei? E não saí mais do fundo. Amado, muitos de nós temos um relacionamento no raso com Deus. E Deus está falando assim: vai para o fundo. Quero que tu vá mais profundo. Vai mais profundo na tua adoração. Vai mais profundo na oração. Vai mais profundo na tua contribuição. Vai mais profundo na tua fé. O teu Deus é um Deus que te abençoa, querido. Olha, bênção vem quando nós respondemos sim a Deus. E a última, se o grupo de louvor ou o tecladista quiser vir aqui já, a última coisa é o seguinte, querido. É o seguinte. Olha o 6. Olha o 6. O poder transformador do sim. Quando nós falamos sim, não só nós somos abençoados, mas o teu sim abençoa todos aqueles que estão conectados com você. Quando você responde o sim, homem de Deus, pai, a tua família é abençoada. Olha o texto. Pedro vai e fala sim a Deus. Ele vai e lança a rede. Vem um monte de peixe que ele não pode carregar sozinho. O que ele faz? Ele pega Tiago e ele pega João. Ei, vem aqui, me ajuda. Sabe o que é o negócio, querido? A bênção não é só para você não. A bênção é para todos aqueles que estão conectados contigo. Eu estou trabalhando
Aqueles que estão no trabalho estão conectados comigo, estão sendo abençoados. Eu estou na escola, aqueles que estão do meu lado estão abençoados. A minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A bênção, querido, quando o pai e a mãe obedecem, a bênção cai para baixo para os filhos, queridos. As minhas filhas são muito mais abençoadas que eu. Eu vejo as duas meninas, eu fico pensando assim, meu Deus, como pode um negócio desse? Porque elas parecem assim que, sabe, Deus escancara. Deus escancara. Gabi gastou toda her savings, economia dela, e veio para o Brasil para fazer 2 anos aqui no Brasil. Ficou aqui no Brasil, história longa, não vou contar, blá, blá, blá. Quando ela voltou para lá, começou a trabalhar com a gente. Falei, filha, guarda dinheiro para carro. E a Gabi, assim, generosa até dizer, chega. Falei, filha, guarda dinheiro para o carro, que eu não vou te dar um carro. Ele falou, pai, esquenta a cabeça com o carro não, Deus vai me dar um carro. Eu falo, filha, não pai, Deus vai me dar um carro. Pai, quantos carros você já deu? Eu falei, cara, dei alguns já. Então, pai, fica tranquilo, Deus sabe da minha cidade, Deus vai me dar um carro também. Eu falava, filha, guarda um pouquinho. Ela falou, não, vou dar. Oferta ela vinha, dava. Eu fiquei preocupado. Gabi, por favor, filha, guarda. Não, esquenta a cabeça. Aí um dia ela vem no meu escritório, fala assim, ô pai, sabe aquele carro? Eu falei, yeah? Ela falou, acabei de ganhar o carro. Eu falei, como você ganhou o carro, filha? Well, porque meu avô ligou para casa e ele falou, Gabi, o que você está dirigindo aí? Eu falei, não estou dirigindo nada. Então, estou mandando um dinheiro aí para você comprar um carro bom. Ela me falou quanto que ele mandou. Ela foi e comprou o carro dela. Pensa num cara que queria bater na Gabi. Ela está dirigindo um carro 10 vezes melhor que o meu. Sabe por quê, querido? Porque o teu sim abençoa as outras pessoas ao teu redor. Quando nós entendemos isso, querido, nós somos pessoas, homens e mulheres, que estão vivendo assim, Senhor, I'll say yes, eu digo sim para ti. Eu digo sim para ti, Senhor, porque a minha vida não está na mão de homem nenhum, está nas tuas mãos. A minha vida não está na mão de ninguém, Senhor, mas está nas tuas mãos. A minha família está nas tuas mãos, o meu casamento nas tuas mãos, os meus filhos estão nas tuas mãos, o meu serviço está nas tuas mãos, o meu bank account está nas tuas mãos, tudo que é meu, Senhor, está nas tuas mãos, Senhor. Eu quero simplesmente dizer sim a ti, Pai. E quando sim vem, querido, Deus olha assim e fala assim, eu vou abençoar aquela casa, eu vou abençoar aquela família, eu vou abençoar aquele menino, vou abençoar aquela menina, eu vou abençoar eles. E eu tenho sentido no meu coração, não senti no primeiro culto, mas nesse culto, nesse segundo aqui. Levanta, querido, por mim, por favor. Jesus, Jesus, Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos a vida do teu povo nas tuas mãos. Pai, mas nós dissemos, Senhor, que a resposta essa manhã, a resposta sim. É um yes da nossa parte, Senhor, para fazer aquilo que tu tens dito, que tu tens querido que nós fizéssemos, Senhor, em nome de Jesus. Pai, mas a nossa resposta é sim. Nossa resposta é o sim, Senhor. É o sim para ti, Senhor. É um sim, Senhor, definitivo. É um sim, Senhor, enfático. É um sim, Senhor, é aquele sim que diz assim, não volto para trás, não. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos o teu povo, nós repreendemos toda ação do inimigo, Senhor, toda aquela briga, toda aquela corrente que muitas vezes não nos deixa ir à frente, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus. Pai, eu oro por coragem ao teu povo, em nome de Jesus. Coragem, querida, coragem, é hoje, não é amanhã, não é hoje. Coragem, não sei porque eu estou falando para você. Coragem, queridos, coragem para servir ao Senhor, coragem para obedecer a Deus, coragem para ver aqui a transformação e aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Pai amado, te louvo por essa manhã, obrigado pelo teu povo, obrigado pela oportunidade, Senhor, de estar aqui nessa casa, Pai. Agora, Senhor, abençoa o teu povo, dá a ele, Senhor, uma semana de bênção, dá a ele, Senhor, uma semana assim poderosa, uma semana de vitória. Levanta tuas mãos, queridos, aonde você está, e fala assim comigo, fala depois de mim, fala assim, Senhor, obrigado, porque essa semana é uma semana de vitória. Tu já estás, Senhor, na minha sexta-feira. Eu ando na bênção, eu ando na tua vitória. Eu digo sim, Senhor, a tudo que tu queres da minha vida.
em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia.